E aí, vamos mergulhar direto nesse assunto? Boas-vindas a mais uma daquelas nossas análises profundas. Hoje, a gente vai colocar uma lupa num dos maiores dilemas da vida moderna. Sabe qual é? Aquela sensação de solidão que parece uma epidemia. E como a comunidade local, mais especificamente a igreja, entra nessa história toda como uma necessidade literalmente vital. Usando dados da sociologia, da psicanálise e, claro, fundamentos teológicos, a gente vai tentar entender o que de fato se perde quando a espiritualidade vira um projeto solo, sabe? Aquela coisa meio isolada. Bora lá? Porque, parando para pensar, o que é a igreja? É um hospital para quem está ferido? Uma família de portas abertas? Ou acabou virando uma espécie de tribunal que só aponta o dedo? Essa confusão é o X da questão do que a gente chama de dilema pastoral moderno. Olha só, o movimento da galera desigrejada não para de crescer a cada dia. É gente que mantém a fé intacta, mas simplesmente abandona a instituição e o convívio comunitário. E por quê? Muitas vezes por causa de feridas bem profundas ou porque sentem que ali virou mais um tribunal do que um refúgio. Então o nosso grande desafio aqui é repensar a verdadeira essência da congregação. E aí a gente bate de frente com um contraste gigantesco. De um lado, o nosso isolamento moderno. A gente vive numa cultura que nos treinou perfeitamente para estarmos super confortáveis no meio da multidão, rodeados de barulho, mas que foge da verdadeira intimidade. É muito louco isso. E as fontes da nossa análise mostram que tem muita gente tentando medir a maturidade cristã só pelo termômetro da relação privada com Deus. Só a pessoa e Deus e pronto. Mas do outro lado, a maturidade espiritual genuína, aquela comunhão bíblica real, exige invariavelmente que a gente cresça junto com outras pessoas. Pensa bem, coisas como a adoração pública, a oração em grupo, a ceia, por definição, é literalmente impossível praticar tudo isso no isolamento do quarto. O que nos leva ao ponto 1 da nossa jornada, o fundamento, o corpo de Cristo. A definição clássica que os nossos textos base trazem é bem direta. A igreja é o corpo de Cristo, composta por todos aqueles que foram regenerados pela fé em Jesus. Ou seja, não estamos falando de um clube social de fim de semana, nem de um prédio histórico bonito na praça, e muito menos de uma ideia abstrata. É um corpo vivo, uma manifestação visível e estruturada de crentes no mundo real. E usar a palavra corpo não é um mero acidente, viu? Num corpo, os membros são totalmente interconectados. Imagina um braço tentando sobreviver separado do tronco. Não tem como, a lógica é exatamente a mesma. Mas como a gente vê isso na prática? As marcas visíveis dessa comunidade local são bem específicas. Estamos falando da pregação da palavra, da celebração dos sacramentos, tipo o batismo e a ceia, e do exercício dos dons espirituais. E olha, nenhuma dessas coisas consegue acontecer num vácuo. Os sacramentos exigem presença física da galera. E os dons espirituais? Eles são dados justamente para edificar o outro, e não para a gente guardar numa caixinha e usar para o próprio benefício isolado. Eles exigem amor, exigem ordem, e isso pressupõe o quê? Relacionamentos reais. Uma estrutura comunitária concreta. E isso nos traz à seção 2, a ponte entre a psicanálise e o direito. É aqui que o nosso mergulho fica absolutamente fascinante, porque a gente começa a ver como essa estrutura teológica atende, na mosca, às necessidades mais profundas da nossa mente. Tem um conceito central lá da psicologia de Carl Jung que ajuda a explicar isso de um jeito brilhante, chamado individuação. Trazendo para o nosso vocabulário do dia a dia, é o processo psicológico de buscar uma totalidade e se tornar aquela pessoa única que fomos desenhados para ser. Só que, hoje em dia, muita gente acha que para achar esse eu verdadeiro, a gente precisa se isolar de todo mundo, fechar a porta para evitar qualquer influência de fora. Mas a verdade exposta nas fontes aponta para o exato oposto. É um paradoxo incrível. Quando o ser humano busca o isolamento total, o que se encontra de verdade é a alienação. A pessoa se sente fragmentada. Agora, quando a gente se insere no contexto do corpo de Cristo, aí sim a gente acha o nosso verdadeiro lugar. É esbarrando e se relacionando com os outros que as pessoas descobrem seus talentos e dons espirituais únicos. Então, por mais irônico que pareça, a verdadeira individuação só atinge o seu potencial máximo quando a gente está em profunda comunhão com pessoas totalmente diferentes da gente, descobrindo a própria identidade através do serviço mútuo. Isso ilustra um ponto incrivelmente prático, especialmente na área da saúde mental. Os textos apontam que a igreja local oferece o que a gente pode chamar de um suporte externo estruturado. Imagina quem navega pela neurodivergência, como o TDAH, por exemplo. O caos da nossa cultura e a falta de rotina podem ser simplesmente paralisantes. É aí que a estrutura de uma liturgia bem organizada, os ritmos semanais de adoração e o sentimento de pertencer a um grupo com objetivos claros entram em cena. É literalmente um andaime externo, um suporte essencial para manter a constância e o foco na loucura da vida cotidiana. Agora, se a gente der um zoom out e passar da mente para a sociedade em geral, a gente esbarra num conceito sociológico genial de um cara chamado Abraham Kuyper,
que, só a título de curiosidade, chegou a colocar essas ideias em prática servindo como primeiro-ministro da Holanda. É o conceito conhecido como soberania das esferas. Basicamente, a ideia é que a sociedade é como um grande quebra-cabeça formado por várias esferas independentes: a família, o Estado, a ciência, os negócios e, claro, a igreja. E o pulo do gato aqui é que cada uma tem a sua própria autoridade direta e uma função única, dada por Deus. Uma não pode tentar tiranizar a outra. O Estado não tem que ditar a teologia da igreja, assim como a instituição da igreja não foi feita para administrar políticas públicas ou rodar empresas privadas. Percebe? Para isso ficar bem claro na nossa cabeça, a gente precisa fazer uma distinção vital. A igreja institucional contra a igreja como organismo. A igreja como instituição tem um mandato sagrado e bem específico, que é pregar o evangelho, administrar os sacramentos e pastorear o rebanho. Mas e a igreja como organismo? Esses são os próprios fiéis. Somos nós, cheios de energia e equipados, estendendo a influência da nossa fé para absolutamente todas as arenas da vida, seja trabalhando com arte, no hospital, na política ou na redação de um jornal. E o ponto crucial dessa nossa análise teórica inteira é exatamente este. A igreja local definitivamente não deve ser vista como um esconderijo, um bunker, onde as pessoas se trancam para fugir do resto do mundo. Muito pelo contrário. Como as fontes destacam lindamente, a igreja é, na verdade, um baita centro de treinamento. Ela nutre esse organismo vivo para que as pessoas possam sair por aí e agir com ética e excelência nas suas próprias vocações ao longo de toda a semana. E, por fim, a nossa terceira sessão, a prática da comunhão real. Tá bom, mas e na prática? Como a gente sai desse isolamento todo e vive essa comunhão na vida real hoje? O material que a gente está explorando sugere 4 passos fundamentais. Primeiro, engajamento local. É quebrar a barreira do celular e marcar presença fisicamente. Segundo, praticar as disciplinas espirituais em grupo. Estudar um texto ou orar junto com outras pessoas traz uma profundidade que o estudo solitário simplesmente não alcança e ainda protege a gente de criar ideias mirabolantes sozinhos. Terceiro passo, o exercício da submissão mútua, que é basicamente baixar a guarda, ouvir e dar valor à perspectiva de pessoas com vivências diferentes da nossa. E quarto, servir. E só fazendo um parêntese rápido nesse último ponto, porque revela uma verdade que é pura libertação. O serviço cristão bate de frente com o isolamento. Mas sabe o que é interessante? Servir raramente significa pegar um microfone e estar num palco com luzes. Na imensa maioria das vezes, é algo que acontece nos bastidores, totalmente invisível aos olhos do grande público. É arrumar as cadeiras da sala, varrer o chão depois de um evento ou trocar fralda lá no berçário. É exatamente nesse trabalho de formiguinha, muitas vezes silencioso e constante, que a verdadeira estrutura de uma comunidade forte se consolida. É aí que o nosso orgulho e aquela vontade de ficar isolado simplesmente perdem todas as forças. Para encerrar a exploração de hoje, eu quero deixar uma daquelas provocações que ficam ecoando na cabeça. O isolamento moderno não é só um acidente de percurso por causa da tecnologia. É uma força cultural absurdamente poderosa. E se a gente não tiver intencionalidade, ele vai virar o padrão absoluto da nossa rotina. Então, a questão central que fica não é só teórica, ela é para ontem. A solidão vai ditar o nosso futuro? Ou será que chegou a hora de dar um passo ativo e buscar comunhão real, que sim, vai ser imperfeita, mas que é absolutamente vital ainda nesta semana? Fica aí a reflexão para a gente digerir. Um grande abraço e até a nossa próxima análise.